Amém, boa tarde. Eu fiquei super feliz quando a Carmela me chamou, porque às vezes a gente se sente tão pequena, né? E o Senhor sempre usa a gente quando a gente se sente realmente fraca, pequena, porque não somos nada, né? Quando a gente tem essa sensação, é até bom porque o nosso orgulho está lá embaixo, né? Não fica no alto. E às vezes o orgulho nos atrapalha. E quando ela falou, Simone, leva uma palavra, né, para nós. Eu tinha preparado uma palavra, mas ontem à noite o Senhor mudou tudo, né? Ele trouxe no meu coração uma outra passagem. E eu tinha já preparado aquela. Aí sabe quando você fala, nossa, mas eu vou assim? Mas Deus é lindo. E quando eu acordei, o Espírito Santo me trouxe algo ainda especial, que depois, no finalzinho, quero compartilhar com vocês, que com certeza vai fazer parte da vida de vocês, né, sobre isso. Eu vou pedir para alguém ler para mim, porque os meus olhos tá embaçando. Gente, eu quis ficar bonita, né? É bom a gente às vezes não se enfeitar. Aí eu quis colocar cílios. Ah, gente, nunca aconteceu nada, mas aí, ó, acordei com os olhos hoje todo dolorido, inchado. E aí eu falei assim, nossa senhor, logo hoje eu quis ficar bonita para ver as mulheradas, mas tudo bem, amém, né? Então, como tá meio embaçando, a gente vai em João 4, aí eu vou pedir para que leia de 7 a 14. Nós vamos falar sobre a água, sobre o poço. Glória a Deus. João 7, 4, 7, de 7 a 14. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Ó Senhor, não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, vamos frisar bem. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí eu falei assim, mas por que, Senhor? Né? Tá falando dessa mulher. Essa mulher, ela ia nesse poço num horário indevido, um horário diferente dos outros. Porque a gente não sabia, a gente não sabe o que ela carregava. Se era vergonha, se era medo. Porque nós sabemos que ela teve 5 esposos. E quando o Senhor falou com ela, o Espírito Santo revelou ao Senhor quem ela era. E aí, vindo aqui, quando eu fui para esse lugar para pegar um mimo para vocês, o Senhor olhou para mim e mostrou formosura naquilo que eu estava vendo. E a água é algo muito importante. Nesse momento aqui, o Senhor estava falando com ela sobre essa água, que é a água que ela nunca mais teria sede, se ela realmente, naquele momento, ela abrisse a boca e confessasse para o Senhor. E ela realmente abriu a boca e falou quem ela era. E aqui tem mulheres, né? A maioria que eu acho deve ser casada,
ou já tiveram experiência. Se não foram casadas, mas têm experiência em casa. Então, todos nós saímos de casa para fazer algo. Né? Aquela mulher saía toda à tarde. Ela saía meio-dia, um horário que ela não ia ter muitas pessoas para conversar, para parar, para condenar ela. E assim somos nós. Cada uma de nós tem uma história. Tem gente que sai para trabalhar, sai logo de manhã, só volta no final da tarde. Outra sai de casa para levar o filho, né, à escola, tem os deveres de casa. Todas nós temos, né, algo a fazer. E aquela sede que a mulher ali estava naquele momento era emocional, né, era espiritual. E a gente não sabe o que ela carregava, né, durante aquele tempo todo, trocando sempre de marido. Então, imagine naquela época, né, como era vergonha, assim como é hoje. Só que hoje, né, muitas pessoas mascaram, né, o que ela faz. E o pecado está ali, encoberto. E assim como o Senhor deu a água para aquela mulher, cadê o copo? Aqui, deixa eu só pegar. Ah, ela foi lá pegar? Assim como a gente tem aqui a água, ela é transparente, né? Ela é limpa. Assim como nós queremos tornar diante de Cristo, né? Purificadas, limpas. Só que no dia a dia, aquela mulher, ela tinha pecado, assim como nós. A cada dia, o pecado vai invadindo, ela vai entrando, né? Uma hora murmura, uma hora a gente murmura, a água vai ficar turva. Uma hora a gente condena, condenação não vem do Senhor. Nós não somos, né, criados para ser melhores que um ao outro, né? Todos nós temos nosso pecado. Às vezes a gente olha o pecado da amiga, da vizinha, esquece de olhar para nós mesmos. E às vezes esse pecado que está aqui dentro de nós deixa a gente assim. Às vezes as pessoas olham para a gente e não vê quem é que está aqui atrás, né? Atrás da Simone, quem está? Só eu sei, porque é eu e Cristo. E assim o Senhor fez com aquela mulher, né? Ele falou, vai lá, pega daquela água, que é água pura. É água que não vai deixar você nunca mais ter sede. E às vezes a gente pode ter sede sim. Assim como fala a palavra do Senhor, aqui o primeiro ponto que foi falado aqui, logo no início, aquela mulher foi ao poço ao meio-dia, sozinha. Ela evitava pessoas. Assim, às vezes nós também evitamos o cansaço emocional, às vezes a sobrecarga, ansiedade silenciosa. E às vezes a gente está com sede e a gente não tem o que pedir água, porque aquela água já está ali. Só que muitas vezes, por causa desse cansaço, a gente esquece que o Senhor está ali todos os dias. Jesus, ele encontrou aquela mulher naquele lugar. E hoje, o Senhor pode encontrar você. Aquele poço estava ali. E hoje a gente carrega um poço. E às vezes esse poço é tão próximo da gente, não sabe chegar até ele. Eu estava olhando para essa cruz, né? Olha, eu falei assim, nossa, o sangue de Jesus está ali, representado. Assim como está o branco, que é a paz dele. E a coroa, o espinho. Quantas vezes muitas de nós carregamos essa coroa? E quantas vezes a gente coloca sobre nós e sangra? É pesada. E quando o Senhor estava falando daquele poço, né? Aquele poço ali significava naquele momento. Hoje, o poço do Senhor pode significar sua casa, pode significar seu trabalho. Ali pode significar a exaustão de todos os dias, né? Como mulher, como filha. E o terceiro ponto que eu vejo aqui nessa parte que nós lemos é o cuidar de si. Não é egoísmo, é necessidade. Aquela mulher tinha necessidade de ir naquele poço. A gente não sabe o que ela falava durante aquele percurso. Quando ela tirava aquela água, quando ela colocava sobre si aquele peso, até chegar na casa dela novamente. Naquele tempo, era muito pesado, né? Buscar algo. Assim como hoje é diferente. O nosso peso é diferente, principalmente o emocional. E cuidar da alma é prioridade do Senhor.
O Senhor nos fez para isso, para que Ele possa realmente cuidar da nossa alma através da nossa entrega. Aqui, o texto está falando para aquela mulher, mas e como você está hoje? Você está como ela, vazia? Naquele momento ela estava vazia, porque ela tinha um pecado. E era um pecado que para ela não era tão assim, porque ela não sabia quem era Cristo. E ela descobriu ali naquele momento quem ele era. Tanto é que ela falou, indagou para ele, né? Está falando comigo? Aí o Senhor quebrou um protocolo. E assim como a gente pode quebrar também esse protocolo nessa tarde. Às vezes a gente fala, poxa, eu conheço Jesus há tanto tempo, essa palavra não é para mim. Grande engano. Porque a gente tem sede todos os dias, né? E que essa sede não seja uma sede de justiça humana, mas sim a sede que vem do alto do Senhor. E o quarto ponto que eu vejo aqui, ele fala, quem bebe dessa água viva nunca mais terá sede. E a mulher chegou-se a Jesus. E ela se compadeceu daquele amor dele naquele momento, né? Porque ninguém chegava a uma mulher samaritana. E ele chegou, né? Ele conversou com ela. Então, nesta tarde, eu vejo que o Senhor quer conversar com cada uma de nós, para que a gente possa chegar nesse poço. Esse poço tem nome. Então, que a gente possa dar nome nesse poço. E que nesta tarde a gente possa saber que nós precisamos dessa água. E essa água, ela purifica, ela limpa, ela restaura, ela cura. Então, não sei qual é a cura que vocês estão pedindo para o Senhor nesses dias. Eu não sei qual é o peso que você tem colocado diante da sua oração nas noites. Senhor, tira esse peso. Senhor, tira isso de mim. Não sei o que é, mas eu sei que há um poço ali, ó. Há um poço para a gente chegar-se diante dele. Há um poço para a gente ir lá, pegar desta água e não sair por essa porta mais como entrou. Porque às vezes alguém entrou aqui pesada. Alguém entrou aqui desejando algo. E eu sei que nós, como mulheres, nós sempre pedimos ao Senhor, porque nós temos visões diferentes. E eu creio que cada coração aqui, ó, tem um pedido diferente. O meu pedido diante do Senhor é diferente do da Carmela. E assim é diante de cada uma de vocês. E que a gente possa querer receber desta água. E que ela nunca cesse. Essa água nunca cesse desse desejo de chegar diante do Senhor. Assim como a palavra dele diz que há cada dia uma esperança. E assim seja sobre nós. Fiz um rascunho aqui. Que a gente possa aprender como mulher, reconhecer nossa sede. Que a gente possa realmente aceitar esse encontro diante do Senhor. Que a gente possa permitir essa transformação. Que a gente possa voltar diferente a cada dia, quando a gente sai de casa e volta para ela. Tem pessoas que não têm desejo de voltar para casa. Tem pessoas que não têm desejo de ouvir falar do Senhor. Tem pessoas que não têm um desejo ardente no coração de olhar e falar, Senhor, obrigada, porque o peso é tão grande. E ela tem medo, às vezes até de chegar ao Senhor e pedir a Ele esse cuidado. E que essa tarde a gente possa perguntar para o Senhor, em que área da nossa vida, Senhor, a gente tem sede? Que a gente possa saber, que a gente possa chegar do Senhor e permitir ouvir a voz de Cristo. E o que você tem feito, usado para matar essa sede? Que a gente possa, assim como chegar-se diante do Senhor e falar para Ele, Pai, eu quero desta água. E que essa água não seja somente agora, mas que seja todos os dias. Então que vocês possam, mulheres lindas do Senhor, amadas,
Que vocês possam chegar diante do Senhor. E se a água que vocês olharem, for beber, a água estiver turva, vocês possam chegar diante da fonte, que é o Senhor, e falar: Pai, eu quero dessa água. Que essa água me limpe hoje. Que essa água venha curar hoje. Que essa água venha transformar a minha vida hoje. Então eu quero que vocês fechem os olhos nesse momento. Tenham um momento de reflexão. Que vocês possam assim, enxergar-se diante do Senhor. Memorize na sua casa. Memorize assim na sua vida hoje. Pense assim, ó, um poço está pertinho de você. Pense aquele poço bonito. Aquele poço cheio de água, onde vocês vão chegar diante dessa água. Que o poço, não sei se vocês já tiveram experiência de chegar-se a um poço. Quando a gente abria, eu lembro quando era criança, na minha casa tinha poço. E eu tinha medo do poço, porque era escuro. Eu olhava lá para baixo e falei: mãe do céu, como é escuro. E eu sabia que aquilo lá não tinha... Eu não tinha noção da profundidade, mas eu sabia que era fundo. E eu tinha medo de chegar dentro desse poço. E naquele momento eu falei: não, Senhor, é verdade, o poço. Antes eu tinha medo porque eu também não conhecia Jesus. Então eu tinha medo da escuridão. E eu olhava para ali e falava: nossa, o que será que tem ali? Que nesta tarde vocês possam chegar-se diante desse poço. Sinta o cheiro daquela água pura, água limpa. Nesta tarde o Senhor quer que você sinta esse cheiro. Sinta. Então feche os olhos agora e coloque ali diante do Senhor. Ele está aqui do teu lado. Pensa que Ele está do teu lado e você está olhando ali para dentro desse poço. E ali você vai falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus, tirar desta água. Me ajuda, Senhor Jesus, ter força para puxar esse balde, para chegar até aqui, para que o Senhor possa vir purificar minha vida. Senhor, entre, Senhor. Elas precisam, Senhor, de Ti, assim como eu preciso. Que você não precise mais ser perfeita para chegar diante do Senhor, porque Ele quer você do lado dele como você é. Que você possa precisar dele neste momento. E que esta água viva esteja sendo oferecida para você nesta tarde. Você possa encontrar exatamente a porção certa desta água. Para que você possa beber. Para que você possa realmente receber o que mais especial o Senhor tem nesta tarde, que é a cura, que é a libertação, que é a paz que excede todo entendimento, que ela possa vir, assim quando você está com sede, que você pega a água e bebe, e você fala: ai, Senhor, que delícia, obrigada porque o Senhor matou essa sede. Assim venha, Senhor, matar sobre esta tarde, sobre cada uma da vida que está aqui, Pai. Mate sobre ela, Pai, o ego. Mate, Senhor, sobre cada uma delas, Senhor, o medo. Mate, Senhor Jesus, Senhor, essa limitação, Senhor, que está aqui, Pai. Entre diante, Senhor. Que o Senhor venha. Que elas possam, Senhor, prestar atenção nessa letra, Pai. Que elas possam, Senhor, prestar atenção nessa letra. Para que ela possa, Senhor Jesus, saber o como é bom beber desta água. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Ele te chama nesta tarde. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Aleluia. Que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixe para curar. Deixe Deus te usar. Deixa eu te usar
salvar. As suas mãos são Para limpas. salvar. As suas mãos são reveladas diante do Senhor. Eu cuido Quando você de bebe tudo desta água, que quando te você faz vive chorar. essas promessas do Senhor, tudo que você faz, mulher, do tem- passado, tem diante do Senhor o apesar peso. das decepções. Que você Eu saiba te que você chamei. é determinada. Você é curada. Eu te chamei. Você tem essa água viva dentro de Deixa eu te você. usar Deixa o Senhor te para usar na tua Deixa casa, eu te no teu usar trabalho, no para meio dos teus, salvar. na igreja. Enquanto eu te uso, Ah, eu Deus, cuido de que elas tudo saibam que ela é, que te Senhor. faz chorar. Assim como essa palavra diz, Pai, elas são usadas. Deixa eu te usar Ah, Deus. para curar. Labachei, baiabanai. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, Sim. eu cuido de tudo Que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, Sim. mas de ousadia. Sim. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Sim. Encha, Eu te Deus. encherei. Derrama desta água, Pai. E eu te encherei. Vai em paz. Sim. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar Que nesta tarde, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Querido Senhor, encontre-nos como encontrou aquela mulher no poço, no meio da angústia, no meio do sol escaldante, e nos faça correr, Senhor. Aquela que antes queria esconder-se, agora corre, porque te encontrou. Se levanta, anda e vai. Que o Senhor te dá força, te encontrou no poço, querida. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Em ti encontramos vida, Jesus. aleluia. É a nossa resposta. Ele cuida. Aleluia, Jesus. Deus cuida. Papai, obrigada, Senhor, sobre cada vida aqui, ó Deus. Senhor, que elas possam, Senhor, chegar, Senhor Jesus, sobre Deus, sobre cada poço aqui, Pai, representado, ó Deus. Que elas possam, Senhor, estar ali, ó Pai, sempre sabendo, Pai, que o Senhor está do seu lado, que o Senhor está com elas, que o Senhor tem, Senhor Jesus, pecado, Senhor Jesus, tudo aquilo que elas têm colocado diante de Ti, ó Deus. Pai, que elas possam saber, Pai, que flui rios de águas vivas, Senhor, sobre elas. Senhor, aquelas que conhecem Tua palavra, Senhor, que elas possam, Senhor, beber ainda mais, que elas venham ter ainda mais sede, Senhor, de Ti. Que a Sua justiça, Senhor, seja sempre prevalecida sobre elas, Pai. Que elas não mais se cansem, ó Pai, mas que elas possam saber que o Senhor é o dono, Senhor, delas. E que essa água viva venha, Senhor, transformar sobre cada uma delas, Pai. Força, sabedoria, unção. Pai, obrigada, Pai. Que elas venham regar, Senhor, a partir de hoje, Pai. Que elas possam saber, Pai, que elas têm, Senhor. Que elas têm, Senhor Jesus, sim, Pai, essa promessa. Que elas possam levar dessa água por onde elas passarem. Que elas possam levar, Senhor, dessa água viva. Dessa água viva, Deus. Dessa água, Senhor Jesus, transformadora, Pai. Obrigada, Deus. Que elas nunca
nunca mais se esqueçam, Senhor, que o Senhor é que dá a elas essa água e que elas possam beber. E que elas possam beber. Em nome do Senhor Jesus. Assim entrego, Senhor, estas vidas diante de Ti. Senhor Jesus, não há revelação, Senhor, maior que vem do alto. Por isso, liga aqui na terra diante do céu, Pai, revelação sobre cada uma delas. Que elas possam, Senhor, receber e que elas venham beber desta água, Pai, a cada dia. Assim como a Tua palavra diz, Pai, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E assim seja, Pai, sobre nós, nesta tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.